Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui então eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer os gráficos de séries de preço de determinado ativo, né? Que são chamados de gráficos de velas, ou em inglês candlesticks charts. E então vamos lá. Então primeiro aqui eu já deixei aqui algumas bibliotecas básicas que a gente vai utilizar aqui. E as bibliotecas específicas, né? Então, primeiro aqui a gente tem os dados financeiros que eu vou pegar via Yahoo Finance. Esse não é o vídeo sobre como pegar os dados, tá, pessoal? Então, eu só vou colocar aqui e eventualmente eu posso fazer um vídeo explicando isso melhor. Aqui eu tenho algumas bibliotecas de indicadores técnicos. Eu vou utilizar elas para ilustrar como que a gente pode colocar alguns dos indicadores nos plots. E aqui embaixo eu tenho propriamente as bibliotecas do Python para fazer os plots das séries de preços, né, os gráficos de vela. Então, vou rodar aqui. Muito bem. Então, o primeiro passo é importar os dados OHLC do Yahoo Finance. OHLC é uma sigla que a gente costuma usar bastante, que é Open, High, Low, Close. Então, símbolo que vamos considerar a Petro. Vamos começar em 2022, outubro. E o fim, vamos considerar 07 de maio. Uma data mais recente, que 2023. E o intervalo é diário, né? São dados diários. Então vamos pegar esses dados. Tá. Aqui faltou o SA. Ué. Aqui tem um 2 a mais. Então vamos ver aqui o preview. Muito bem, então a gente pegamos os dados já vem formatado para a gente em forma de séries, de uma série temporal, então a gente tem aqui ó, todos esses dados OHLC e o volume também. Ah, só como um diagnóstico, vamos ver como que tá, vamos ver a parte de fechamento, fazer um plot simples do fechamento. Então aqui a gente tem aqui ó, os dados de fechamento da Petrobras. Isso aqui feito usando o Matplotlib. Muito bem, agora uma vez que a gente já tem os dados, vamos ver então como que a gente pode colocar um temperinho, né, para fazer os plots. Então, para isso eu vou fazer então com as bandas de Bollinger, né? Então, a gente pode ver como que isso é feito na biblioteca daquele TA Pandas. A gente vem aqui, coloca bb bands. Então aqui você pode ver como que essa função do Bollinger Bands ela é feita, né? Então tem ó, o comprimento da série, né? Que vai utilizar para a média móvel e os respectivos desvios e quantos desvios a gente quer, né? Esses são os parâmetros principais para as bandas de Bollinger, certo? Então, por exemplo, para calcular essas bandas de Bollinger, eu posso simplesmente digitar esse comando aqui. Esse aqui é o comprimento, colocar 7. E o desvio é dois desvios padrões. Posso visualizar aqui os dados como ficam. Então, novamente aqui, a gente então tem aqui os dados das bandas de Bollinger. Esse primeiro aqui é o inferior, né, a banda inferior. Essa aqui é a banda média. E esse aqui é a banda superior. Né? Esses daqui eles são para indicar a diferença entre as bandas, mas a gente vai ignorar esses daqui
nesse vídeo, tá bom? Vamos lá definir aqui então os parâmetros. Vou ter então comprimento 7, desvio 2. E eu posso também definir um data frame para esses parâmetros. Copiar daqui. E o desvio. Muito bem. E eu posso fazer um plot de diagnóstico também, né? Vamos ver como que está graficamente essas bandas de Bollinger. Hum. Tá, aqui eu coloquei o 3, pessoal, porque é o que eu falei, a gente só está interessado nessas 3 primeiras colunas. Então aqui a gente tem o plot diagnóstico que mostra então o comportamento dessas bandas de Bollinger no Matplotlib, né, que é integrado ao Pandas aqui. E também a gente consegue aqui também colocar o preço junto, né? O preço de fechamento aqui, vou colocar o close junto das bandas de Bollinger. Ponto plot. Acho que eu tenho que mudar aqui a ordem. Aí, pronto. Então aqui eu tenho as bandas de Bollinger e o preço em vermelho. Tá, mas esse é um plot muito básico, né? Agora vamos ver como que a gente pode incrementar e ficar mais bonito e mais visual, né? Então primeiro a gente vai começar aqui com o MPL Finance, que é uma biblioteca baseada no Matplotlib, mas que tem a possibilidade de fazer os gráficos de velas. Então vamos começar com um plot básico. Então aqui a gente digita mpf.plot e o dataframe com a série de preços. Então esse aqui já vai nos dar o primeiro plot aqui em vela. Não exatamente em velas, né? Ele é mais uma barrinha que indica qual que foi o preço de fechamento e máximo. Né? Se eu quiser de fato um gráfico de velas, que daí já fica melhor, a gente digita isso daqui. Eu coloco aqui type, candle, fig size também. Aqui eu vou colocar 11:6, tá? Daí depende do monitor de vocês aqui, o que fica melhor aqui. Pronto. Então aqui nós temos o nosso primeiro gráfico de velas, né? O de candles, com a série histórica do preço da Petrobras. Aqui o padrão ele está como subida o branco e quando você tem um preço ele cai, né? Você tem a abertura e o fechamento, ele cai, ele está como preto. A gente também consegue fazer esse plot com o volume, né? Então a gente vem aqui e coloca volume igual a true. Então aqui você já vê então que o volume financeiro já é representado junto com esse gráfico de preços. E podemos modificar também o estilo desse plot, né? A gente pode vir aqui e daí também tem um parâmetro em que ele se chama Style. Então aqui, ó, por exemplo, Style Binance, que é o estilo da Binance. Eu coloquei o B maiúsculo, é minúsculo aqui. Aqui. Então a gente já tem o estilo da Binance, que as subidas são verdes e descidas vermelhas. Também temos alguns outros estilos, por exemplo, Classic. Esse daqui vai ficar mais o, o eixo aqui, os números ficam do outro lado. E também temos o preto, né? Por exemplo, que é Night Clouds.
Então aqui quem gosta de um gráfico mais preto, por exemplo, pode utilizar o Night Clouds. Ahn, Agora então a gente pode adicionar a esses gráficos uma banda de Bollinger, tá bom, pessoal? Então como que a gente faz? Então eu vou iniciar aqui uma figura e o eixo, né, o frame dela, representado por esse AX. Vamos lá, PLT, vamos, subplots. Novamente vou usar um fig size 11.6. Daí aqui eu vou colocar o plot. E aqui eu vou colocar o, o plot das bandas de Bollinger. Vou pegar daqui. Aqui. E a muito importante aqui tem que colocar x igual a x. Aqui, AX igual a AX, né? Para as figuras compartilharem do mesmo quadro. Então, quando você usa isso, você vê que a coisa fica meio ruim, né? Vou tirar desse preto, vou ir aqui no estilo normal para visualizar melhor. Então, vocês veem que meio que deu ruim aqui, né? Então, como que a gente arruma isso? Ele, esse MPF, ele meio que não consegue interpretar que a série temporal tá no mesmo eixo, digamos assim, no eixo X que que esse daqui, né? Ele fica meio que incongruente. Para resolver isso, a gente pode digitar o seguinte código. Então eu vou copiar isso aqui e eu vou definir uma coluna auxiliar aqui no data frame das bandas de Bollinger. Essa coluna auxiliar vai ser um range que a gente vai ter o shape, né, do o shape do data frame, shape 0, que é o número de linhas, né? Então esse aqui vai contar o número de linhas. E aqui a gente vai então fazer usar o matplotlib def2 alce e def2.iloc 3. Vamos ver. Ah, prontinho. Então, conseguimos então combinar o gráfico de velas junto com as bandas de Bollinger. Muito bem. Esse aqui então é o MP Finance, que eu considero bem interessante e útil, que eu costumo utilizar várias vezes. Mas também temos o Plotly, que é uma versão, digamos, iterativa, é mais pesada, né? Às vezes, se você tem muitos pontos, talvez vale a pena utilizar o MP Finance. Mas o Plotly, ele é muito interessante por causa da interatividade também, e ele consegue fazer plots muito bonitos. Então, vamos começar aqui o plot fazendo um plot básico aqui de linhas, tá? Então vamos começar aqui a figura. Eu coloco uma fig1, px line, def2, aqui x igual a def2.index. Esse aqui então é o eixo x, que vai ser o índice, né? E o y aqui é quais colunas que a gente vai plotar, tá bom? Então aqui eu coloco um F porque eu quero deixar então em termos dos parâmetros, tá? Opa, ainda não. Calma aí. Tá. Então a gente tem a banda de baixo. E agora vamos também ter a parte do meio e a de cima. Então aqui
parte meio, parte de cima. Ah, tem que dar o show, né? Fig1 ponto show. Ah, aqui tem um warning. F. Ah, Fig1 aqui. Pronto. Então, esse aqui é o plot. Ele é um gráfico interativo. A gente consegue então dar um zoom e ver os pontos, né? Ver, por exemplo, aqui a média está no valor 26,94. E se eu quiser voltar o zoom é só dar dois cliques, né? Então você dá o zoom aqui, depois para voltar dá dois cliques. Também é possível desligar algum tipo de dados, né? Então aqui eu desliguei tudo. É só apertar em cima aqui da legenda e você consegue fazer essas manipulações, bem interessantes. Muito bem, agora vamos customizar um pouco mais, né? Então, vamos lá. Agora vamos ter algumas linhas de código. A gente começa aqui adicionando uma figura com as velas. Então, aqui eu coloco figure data igual a go.candlestick x vai ser o índice, né, da série de preços. Eu posso também ter aqui, agora começa a parte do open, high, low, né? Def open, daí tem o high, vai ser df high, low, df low. E o close, por último, close. Deixa eu ver se isso daqui está certo. Vamos mostrar aqui o plot final como que fica. Ah, aqui, ó. Então esse aqui é o plot padrão aqui do Plotly. Vocês podem notar aqui que tem essa barra, que é meio que eu não gosto muito, mas você consegue ir dar um zoom aqui nessa série de preços. Para eliminar essa barra, que é o range slider, a gente digita um comando aqui, ó. fig1.update layout. A gente faz update no layout. X-axis range slider visible false. Ah, X-axis range slider visible. Ah, eu errei aqui, ó. Aqui é um X, não é um S. Aí, ó. Então a gente eliminou aquela barra e agora voltamos ao plot original. Novamente a gente consegue dar zoom. E se a gente passa o mouse em cima de uma vela, né, de um candle, a gente então tem a data. Esse aqui, por exemplo, é outubro de 2022, 19 de outubro. Daí tem o Open, o High, Low e o Close. Tudo isso aqui contido nesse plot. E, claro, a gente pode também adicionar muitos elementos aqui, utilizando as configurações do Plotly. Tá? Então, é, essa parte aqui eu acho que eu vou dar eu vou pular, vou já colocar o código aqui, porque é muito código, tá? Muito bem, pessoal, voltando aqui. Aqui eu adicionei então um script que vai modificar um pouco o layout desse plot. Então aqui eu vou primeiro ter o título que eu vou colocar. Então eu vou colocar aqui cotação Petri 4. Daí eu defino também o título dos eixos X e Y.
Daí eu posso definir a fonte, a cor da fonte, a família do título, a cor do título, até a legenda. Não vai ter legenda aqui, mas até definir aqui a legenda. É, Isso aqui é para vocês utilizarem, tá, pessoal? O código vai ficar disponível num repositório público, então vocês vão conseguir modificar aqui. Isso aqui é para modificar os ticks do eixo X aqui, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu vou rodar isso daqui, ó. Então, aqui, ó, já temos um título cotação Petra, que eu coloquei aqui em vermelho. Daí também tem aqui o preço, a data, e aqui vocês veem que aqui ficou azul, né? Por quê? Porque aqui no Y eu coloquei essa cor azul. Então, por exemplo, se eu colocar yellow, deve ter yellow, ó, daí ficou amarelo. Posso colocar black, opa, colocar blue, que é o que tava. Então aqui eu fiz para mostrar realmente que tem uma gama grande de customização aqui, tá, pessoal? Então fica assim esse plot. Outra coisa interessante é que a gente consegue também colocar o volume aqui, tá, pessoal? Então eu vou pegar uma solução que eu vi aqui nesse link aqui do Stack Overflow e mostrar para vocês como fica. Muito bem, pessoal, voltando aqui, então, para adicionar o volume, a gente faz umas pequenas modificações aqui, né? A gente coloca esse make subplots, porque o volume, então você vai ter um plot com uma coluna e duas linhas, né? Uma linha para o preço e outra para pro volume, certo? E aqui então você tem até os títulos desses plots, né? E eles vão comungar, digamos assim, do mesmo eixo X. Então ele prepara o layout com duas linhas e uma coluna. E aqui a gente adiciona o plot de candles, né? O candlestick chart. E aqui embaixo a gente coloca o volume. E novamente tira aquela barrinha lá que eu falei que eu não gosto. Então, aí, pronto. Então aqui ó, nós temos a série de preço junto com o volume. Legal, muito bom. E por último, aqui a gente faz uma última customização, em que a gente vai adicionar a banda de Bollinger nesse plot aqui, tá bom, pessoal? Então eu vou copiar isso aqui. Vamos copiar por partes, velho. Então a gente adiciona a figura com as velas de preço. Daí aqui vem a figura da banda de Bollinger, né? É o Fig2. Fig2 a gente consegue fazer dessa forma. Que eu já fiz, aliás. Está aqui em cima, né? Exatamente. Esse é o Fig2. Então, essa é a figura 2. Então, a gente une as figuras utilizando o seguinte comando. A gente pode definir uma terceira figura que é, digamos, a soma, né? Dos dois plots. Mais fig2.data. fig3.update layout axis range. Deixa eu copiar aqui. Os elementos a gente pode utilizar esse daqui que a gente já fez, né? Esses elementos de layout. Aqui a gente então mostra o plot final, né?
Daqui a fig3. Então a gente coloca aqui um fig3 ponto show, certo? Também, se a gente quiser colocar depois o volume numa outra figura, a gente só faz o seguinte: px.bar df x df.index e o y aqui vai ser o volume. E damos um fig4.show. Muito bem, será que deu certo? Ah, isso, deu certo. Só deixa eu mudar esse azul aqui, vou colocar black, para ficar mais bonito. E aqui eu vou colocar tudo Arial aqui, a fonte. Aí. Tudo bem, então aqui temos a série de preço da Petrobras, granularidade diária, com as bandas de Bollinger. Então eu consigo aqui dar um zoom e novamente, como eu falei, se eu clico aqui, eu elimino o elemento do gráfico, né? Esses plots são muito interessantes e legais de se fazerem para acompanhamento de preço e visualização de estratégias e entradas, né? E por fim, aqui no finalzinho tem o plot do volume, que eu fiz um plot em barras. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, ficamos por aqui.